Olá, olá, olá. Olá, cabrão. Hoje nós vamos falar sobre Character Design. Então, o que é Character Design? Eu não sei se eu tô falando certo, meu inglês é péssimo. Mas, bem, faz parte. Então, eu estou falando basicamente de design de personagem. Todo personagem que você vê em filme, série, quadrinho ou mangá, onde quer que você veja, todos esses personagens se tratam de personagens que foram criados através de um design para contar uma história assim que você bate o olho neles. Então, toda vez que você estiver assistindo alguma coisa, um filme, um desenho, e se você prestar atenção no personagem, você vai perceber que as cores dele contam história, a roupa dele conta uma história, até a silhueta dele conta uma história. E eu vou ensinar vocês a fazer isso com qualquer desenho que você vai fazer, para dar mais profundidade e dar uma história ao seu desenho, ou seja, torná-lo mais atraente através de contar uma história no seu personagem em si. Você vai precisar dizer uma palavra, mas o modo como o desenho foi feito, o modo como a roupa que ele está vestindo, os acessórios que ele tem, vão contar toda a história que você precisa contar sobre ele. Então vamos lá. Então, qual a primeira parte? Qual a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar o seu desenho, de começar a fazer seu personagem que já querer meter uma ruma de coisa nele? Decidir o que você quer fazer. Que história você quer contar? O que você quer criar? Então a primeira coisa da nossa receita é decidir o que desenhar. No meu caso, eu decidi desenhar uma mulher ninja. Ninja não, perdão. Olha a minha. Uma mulher samurai. Então... o que especificamente eu tenho que pensar primeiro? Bom, depois que eu decidi desenhar uma mulher samurai, a segunda coisa que eu tenho que pensar é a história. Qual a história dela? De onde ela vem? Para onde ela vai? Qual é o que forma ela? O que fez ela ficar daquele jeito? Qual é a história que levou ela até aquela cena? Até aquela imagem? Então, a segunda coisa que você tem que decidir é qual a história do seu personagem. Para isso, a dica que eu dou dessa receita é: pegue um caderno e comece a anotar a história do seu personagem. Comece a contar sobre ele. Comece a descrever o máximo possível que você puder sobre ele. Então, qual é a história da nossa personagem aqui? Bem, a minha samurai, ela foi pega bebê criança. Ela foi encontrada por um velho monge e levada por um templo, onde ela foi treinada por vários samurais lá. E durante esse período, ela se perdeu na floresta. E nesse tempo que ela passou perdida na floresta, ela fez amizade com uma matilha de lobos que, ao invés de devorar, acolheram e cuidaram dela. Então, no meio dessa coisa meio mogli, ela percebeu que ela estava desenvolvendo novas habilidades ali com aqueles animais e se afeiçoou a eles, o que criou um vínculo de família com eles. 2 meses depois, quando ela finalmente foi encontrada, porque era uma floresta enorme, ela continuou essa amizade com essa matilha de lobos. E lá nesse tempo do samurai, eles utilizavam pombos para se comunicar, o que fez ela também gostar muito desses animaizinhos e utilizar eles por muito tempo em suas missões. Quando ela se tornou um pouco mais velha, a faixa de 17 anos, já estava com as habilidades bem desenvolvidas, o que ela fez? Ela foi para a cidade. Ela foi para a cidade. E as coisas que ela queria fazer na cidade eram basicamente ser paga para matar vagabundo. Não sei se isso é politicamente correto, também não li. E com esse dinheiro comer pizza, pirulito, que é o doce favorito dela, e passar o resto dos dias no Então enquanto ela não estava saindo em suas missões para sair matando caras para a empresa que ela trabalhava, que era uma empresa extremamente capitalista, que algo meio cyberpunk, que usava os funcionários para matar seus adversários, ela estava de boa em casa, ouvindo música, comendo pizza com seu lobo, que por acaso é meio que irmão dela, que cresceu junto. Não é uma história mais incrível, digna de Oscar, mas eu que talvez ganhasse algum prêmio com isso, levando em conta com o que tem saído por aí. Agora vamos para o terceiro passo, a terceira coisa da nossa receita, que
Se trata de olhar para a nossa história e pegar os elementos que estão nela para transpor na nossa arte. Bem, eu vou lhe mostrar como fazer isso. E de uma maneira bem simples, porque se você já percebeu, nessa história já foi inserido vários elementos que a gente pode utilizar nessa arte. E nos deu uma gama de possibilidades de como podemos fazê-la. Então, que elementos são esses? Aí que entra a semiótica, que nada mais é que o que faz um personagem. Quando você coloca determinados elementos, referem-se a se dar significado. Exemplo, se pegamos um moleque em branco e acrescentarmos a katana, bem, ele parece um samurai, não é mesmo? Mas se tirarmos a katana e colocarmos um chapéu de cowboy, agora ele é um vaqueiro. No caso da nossa personagem, temos de pegar elementos e trazer de modo que possamos identificar que ela seja uma samurai moderna, porque ela ainda assim é uma executiva. Então, todo o design do personagem tem que ser uma união de coisas visuais significativas e elementos que você, assim que você bate o olho, você reconhece isso. Então, vamos olhar o personagem como o Batman. Ele tem vários elementos que referem à sua história. As pontas de um morcego na cabeça, o bate-sinal no peito, é claro, a capa que vira uma asa como a de morcego. Então essas são características que tornam ele reconhecível como símbolo do morcego, mas mais ainda, que tornam ele como um super-herói. Afinal, ele tem capa, ele tem apetrechos e ele tem a cueca por fora da calça, além das botas, é claro. Então, perdão, eu não posso me esquecer da máscara que ele usa na cara. Então isso tudo são características de um super-herói, certo? No caso da nossa personagem, vamos lá, primeira coisa, roupa de executiva. Mas ela é uma samurai também, então temos de buscar um design que junte isso. Bandana no pescoço talvez, algo tapando o rosto estilo Kakashi, ou luvas junto a um terno, talvez um chapéu japonês. Bem, o que importa é, ela tem que ter roupa de executiva, mas combinar elementos de roupa também de um samurai. E o que ela está fazendo? Bem, de acordo com o que a gente soube da história, ela pode estar fazendo, caçando alguém, enfrentando um inimigo, mas para mim acho que seria mais divertido fazê-la comendo uma pizza enquanto ouve música, porque isso descreve totalmente a personalidade dela e essa não vai ser uma arte com cenário, eu quero fazer essa arte com fundo branco. E vamos colocar algumas cicatrizes soltas, afinal ela passou por muita coisa para estar ali. 4. Ela também tem que estar acompanhada do seu irmão Lobo e a Pomba, sabe? Já que eles são tão importantes assim na história dela e eles são elementos interessantes e característicos, a gente tem que acrescentar os dois. Claro, a katana, a gente não pode deixar de esquecer, afinal é o que vai definir ela como uma samurai. Pirulito na boca? Talvez, vamos ver se combina. Então a gente tem os elementos para compor a nossa personagem. Com esses elementos anotados, você tem tudo que é necessário para que, assim que a pessoa bate o olho, ela consiga reconhecer a história daquele personagem, ou ao menos conseguir imaginar uma história criativa por trás de todos aqueles elementos que formam a semiótica do personagem. Agora vamos para a silhueta. A silhueta é importante porque, tanto nas animações, quanto nos desenhos, quanto nos quadrinhos, em todas essas áreas existe uma silhueta. A silhueta conta uma história. A silhueta mostra e define um pouco da personalidade do personagem. Bem, no caso da nossa personagem, ela é anatomicamente perfeita, mas eu tenho que pensar também na pose. Então eu uso essa parte para definir a silhueta e a pose. No caso da nossa personagem, ela é um quadrado. No entanto, temos que lembrar que a pose vai quebrar um pouco isso. Mas tudo bem, eu quero transferir na pose da personagem porque ela não está reta parada. Se ela tivesse reta parada, ela seria um quadrado. Mas, como ela está em uma pose relaxada, que é a minha ideia de pose para essa personagem, como ela está comendo pizza e ouvindo música, eu quero mostrar ela relaxada, deitada sobre o lobo, tranquila com seus companheiros. Tem uma expressão meio que... tentando transferir a personalidade dela numa expressão mais desafiadora, meio sarcástica, ao mesmo tempo que ela está ali comendo pizza. Então, a gente já tem definido a pose junto com isso. Eu defini a silhueta e a pose em um elemento só. E essas duas coisas são muito importantes na receita do seu desenho, porque você não quer que ele pareça genérico, fazendo ela só parada, como se fosse uma estátua ou em forma de T. Agora vamos falar da paleta de cores. A paleta de cores é muito importante, muito mesmo, porque a paleta de cores, ela conta uma história sobre o personagem. E o melhor, se você tiver uma boa paleta, o seu desenho vai ficar muito mais atrativo.
paleta é tão importante que séries como Breaking Bad utilizam dela para contar uma história. Se você perceber, a paleta da roupa dos personagens contam as emoções deles. Quando o personagem veste uma camisa mais escura, ou quando ele veste um específico tom de cor, os personagens têm tons de cores que definem a personalidade deles durante a série. Então, isso não se aplica só em séries, mas também em desenhos animados, na verdade em toda a mídia. Os bons escritores, os bons roteiristas, os bons artistas, eles pensam na paleta de cor do personagem, porque eles sabem que é isso que define quem ele é. E você vê também isso muito em design, em logos de lojas, em logos de marcas famosas. A paleta conta uma história. Quando você olha o vermelho, por exemplo, ele é fúria, paixão. O verde é algo doente, mas também é natureza. Caso você esteja em dúvida, basta checar a teoria das cores e você vai entender. Eu pretendo fazer um vídeo futuramente sobre isso aqui para vocês. No caso da nossa personagem, qual a paleta que a gente vai usar? Bom, ela é tranquila, então definitivamente a cor dela é azul. Podemos colocar o cabelo dessa cor, mas ela também é uma samurai. Nós poderíamos seguir o caminho usual de dar aquele toque de roupa preta. Mas vamos para o inverso, um branco, que significa que os detalhes que vão ter de fazer o contraste com o fundo. Eu queria dar esse branco para dar aquele tom mais executivo para ela. Certo. Agora nós temos tantos elementos juntos. Nós temos todas essas coisas que formam a receita do nosso personagem. Falta mais alguma coisa? Talvez o ângulo. O ângulo de câmera é tão importante quanto todo o resto do desenho. E essa é uma dica que eu estou dando um pouco mais afastado do character design e mais indo para a coisa do desenho em si. Eu vou tentar dar um ângulo que permita ver todos os elementos que eu edifiquei lá atrás e faça você reconhecer esses elementos na arte. Então tem que ser um ângulo bem pensado, porque apesar de ser ela relaxando e tal com seus amigos, eu quero dar um ângulo que permita ver todos esses elementos. Afinal, não adianta fazer uma arte em que você tenha um ângulo que não valorize os elementos que eu já edifiquei aqui. Seria desperdiçar o character design. Então, vamos ver como ficou? Bem, agora que temos nossa arte pronta, uma arte muito bela, uma arte bem definida e com um character design bem feito, eu posso dizer que essa receita ficou maravilhosa. E eu espero que isso tenha ajudado vocês, porque no próximo programa eu pretendo ensinar muito mais. Afinal, estamos aqui para aprender. Então, bom, assim encerramos esse vídeo. Eu não tenho muito mais o que falar, não se agradecer, pedir para você seguir, deixar o like e, se possível, deixe um comentário. Eu gostaria de saber sua opinião do que achou do vídeo. Mande para um amigo também, afinal, mande para aquele seu amigo desenhista ou aquele amigo que está aprendendo como desenhar personagens. Esse vídeo pode ajudá-lo e pode dar um norte muito bom em como melhorar sua arte. Foi um prazer e até mais, amigo.